Agora, a posição relativa entre reta e circunferência, tá? Uma reta, ela pode ser em relação à circunferência tangente, que toca em um único ponto, tá? Tá bem ali, tá? Ela pode ser secante, que toca em 2 pontos da circunferência, e pode ser exterior à circunferência, já ela não toca na circunferência em momento algum, tá? Então, se vocês observarem, né, essa distância aqui do centro até a reta, né, onde forma ângulo de 90 graus, tá? O centro é um ponto, tá? Eu posso considerar que é a distância, né, do centro até a reta, eu vou chamar de reta R, tá? Vou chamar de reta R, não coloquei ali. Do centro até essa reta, tá? Que no caso, esse aqui é igual ao raio, exatamente igual ao raio. Então, se eu considerar a distância entre o centro e a reta, que é igual ao raio, e distância entre o centro, que é um ponto e uma reta, lembra da formulinha de distância entre ponto e reta? AX, no caso, o x vai ser o x do centro, mais BY, no caso, o y vai ser do ponto, que é o centro, mais o C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é igual ao raio, tá bom? Onde ABC vem da equação da reta na forma geral, tá? Generalizando, né, qualquer reta, na forma geral, a minha reta R, ela vai ser AX mais BY mais C igual a zero. Então, o ABC vem da reta tangente, tá bom? No caso de ser secante, né, qualquer reta secante à circunferência, ela vai passar dentro da circunferência, não é? Então, essa distância também entre o centro, que é um ponto, e a reta R, onde forma 90 graus, essa distância entre o centro e a reta R, eu posso falar que vai ser menor que o raio, né? Para qualquer reta secante, porque ela vai estar dentro da circunferência, a distância sempre vai ser menor que o raio. Então, para eu verificar que uma reta é secante à circunferência, eu posso afirmar que a distância entre o centro e a reta, o ponto que é o centro e a reta R, é sempre um valor menor que o raio, tá? E aí a mesma coisa, né? Fórmula da distância entre o ponto C e a reta R, AX do centro mais B vezes Y do centro mais C, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se isso for menor que o raio, significa que essa reta é secante à circunferência, tá? Na mesma linha de pensamento, se ela é exterior, tá vendo que essa distância é maior que o raio, tá? Que o raio só vem até aqui, tá? Então, a distância entre o ponto C, que é o centro, e a reta R, é maior que o raio se essa reta for exterior à circunferência, não tocar na circunferência em momento algum. Então, eu vou ter que a distância entre o centro e o raio, se essa distância for maior, entre o centro e a reta R, né, desculpa, se for maior que o raio, tá? Significa que ela é exterior. E aí a mesma coisa, joga na fórmula da distância entre ponto e reta. Mais o C for maior que o raio. Para ficar mais claro, vamos resolver esse exercício. Verifique qual a posição relativa das retas T, R e S em relação à circunferência μ. Então, da circunferência, eu preciso achar o centro e o raio. O x do centro, se está menos 3, é mais 3. E o y do centro, se está menos 2, igual a mais 2. E o 4 aqui é igual a raio ao quadrado é 4, logo o raio, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, tem o centro e tem o raio. Agora, a reta T, que tem essa equação aqui, ó, x menos 5 igual a 0, eu preciso das retas na forma geral, tá? Para a forma geral, x, quando não tem o y, significa que ele está multiplicado por 0, não significa que ele existe, tá? Porque a equação da reta representa
pontos da minha reta, tá? E todo ponto tem seu x e tem seu y. E aí, a fórmula da distância, então, significa que a distância entre a circunferência Então, eu tenho que verificar o quê? Se a distância, né, entre o centro, que é um ponto, e a reta T, e eu vou comparar com o raio, que no caso é 2, tá? Tá ali a fórmula da distância entre ponto e reta, no caso, o ponto é o x e o y do centro, e a minha reta T, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 5, tá? Então, eu tenho que verificar o quê? Se essa equação aqui vai ser maior, menor ou igual ao raio, tá? Aí eu verifico se é tangente, secante ou exterior. Então, vou substituir ali A vezes o x do centro, mais o B vezes o y do centro, mais o C, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. O A ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado. Que vai dar, ó, daqui dá 0, 3 menos 5 menos 2, dividido raiz quadrada de 1, que dá 1, tá? Lembrando que é sempre em módulo, sai positivo. Então, se deu menos 2, então deu 2, tá? E aí, com relação ao raio, que é 2, ele é igual, tá? Essa opção aqui. Se é igual, significa que que essa reta é tangente à circunferência, tá? Então, tá lá a minha circunferência. Tangente, lembra, toca em um único ponto. Vamos para a reta R. Reta R, também vou colocar ela na forma geral. Menos 3x mais y mais 6 igual a 0, né? Então, estando na forma geral, eu vou verificar o quê? A distância entre o centro e essa reta R. E eu vou comparar com o raio, que é igual a 2, tá? Ali a formulinha da distância entre ponto e reta. O A é menos 3, o B é 1, e o C é 6, e o X e o Y do centro. Então, substituindo, eu vou ter ali menos 3 vezes o X do centro, mais o B vezes o Y do centro, mais o C, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, tá? E aí, isso aqui vai dar menos 3 vezes menos 3, menos 9, né? Mais 6, menos 3, mais 2, menos 1, dividido por raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Raiz quadrada de 10, tá? Então, eu vou verificar, vou comparar, então fica 1 sobre raiz de 10 positivo, porque está em módulo, que é aproximadamente 0,31. Comparando com o raio, que é 2, 0,31 é menor que o raio, que é 2, tá? Então, se ele é menor, né, porque aqui eu tenho que comparar a distância, verificar se é maior, menor ou igual ao raio, que é 2, tá? Então, nesse caso, é menor que o raio. Se é menor, significa que ela é interior da circunferência secante, tá? Então, secante. Então, tá ali a minha circunferência, então ela vai tocar em 2 pontos da circunferência reta R. Belezinha? Agora, a reta S, ela tá na segmentária, né? X sobre 1. Então, eu vou colocar lá na geral. X sobre 1 é só x, né? Mais 1 quinto vezes y, de y. E 1 passa para cá, menos 1, que é igual a 0. Está na forma geral, o A vale 1, o B 1 quinto e o C menos 1, tá?
Então, aqui também eu tenho que verificar se a distância entre o centro e a reta S, tá? Eu tenho que comparar com o raio, que é 2, se é maior, menor ou igual. Então, eu vou pegar lá a fórmula da distância entre ponto e reta e eu tenho que fazer a comparação, ver se é maior, menor ou igual ao raio, que é 2. Então, substituindo, né? A vezes o x do centro, mais o b vezes o y do centro, mais o c, que é menos 1, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar... Deu aproximadamente 2,35, eu tenho que comparar com o raio, que é 2. Em relação ao raio, que é 2, 2,35 é maior que o raio. Se é maior que o raio, significa que ela é exterior, né? Ela não toca na circunferência, né? Tá fora. Graficamente, eu tenho isso aqui, tá? Tem o gráfico da circunferência, tá? De centro 3 e 2, tá? O centro tá ali. E aí, as retas S, R e a reta T, tá? Então, tá vendo que a reta T tinha dado que a distância entre o centro e a reta era igual a 2, que é o raio da circunferência, né? Então, ela é tangente, tá vendo a reta T ali, ó? Tangente toca em um ponto só. A reta R, a distância entre o centro e a reta R igual a 0,31. Então, a reta R tá aqui, ó. 0,31 seria essa distância aqui, né, ó. Entre o centro e a reta, onde forma ângulo de 90 graus. Logo, ela é secante, ó. Toca em 2 pontos da circunferência. A reta S, ela é exterior, né? O raio deu 2,35, que é maior que o 2, tá? Então, do centro até a reta S, que tá aqui, ó, então seria esse 2,35, seria essa distância aqui até a reta onde forma ângulo de 90 graus, que seria aproximadamente 2,35, tá bom? Para ficar mais claro, vamos fazer mais um exercício. Dadas a circunferência ε e a reta t, para que valores de k a reta em relação à circunferência ela é tangente, secante e exterior. Então, ele quer a condição para k, que está na reta t, para que essa circunferência seja tangente, secante ou exterior. Para verificar isso, eu tenho que olhar para onde? Na distância entre o centro e a reta t, né? O centro da circunferência é a reta t, e eu tenho que comparar com o raio, tenho que verificar se é maior, se é igual, se é maior, se é menor ao raio, tá? Lembra, porque se for igual ao raio é tangente, se for menor que o raio é secante, se for maior que o raio, ela é exterior, ou seja, não toca na circunferência. Tá? Então, e o modo, a distância entre o centro e reta, entre ponto e reta, AX mais BY mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que é a distância entre o centro e a reta T. Então, o que que acontece? Eu preciso achar o centro, né? Ó, X do centro, tá? Como a reta tá na forma reduzida, está menos 3, é mais 3. E o y do centro, se só tá y ao quadrado, não é que ele não existe, significa que ele é zero, tá? E aqui, raio ao quadrado é 25, logo raio igual a 5 unidades. A minha reta t, ela tem que estar na forma geral, né? Y igual a k, se não tem o termo em x, significa que é 0 vezes x, tá? Não significa que ele não existe, porque representa uma reta é um conjunto de pontos, e todo ponto tem, sim, seu x e seu y. Mais o y, o k passa para cá, menos k, que é igual a 0. Aí, eu vou ter o quê? Que o a vale 0, o b vale 1 e o c vale menos k. Substituindo ali na minha equaçãozinha, eu vou ter módulo de a vezes o x do centro,
mais o B vezes o Y no centro, mais o C, que é menos K, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui vai dar 0 módulo de menos K sobre raiz quadrada de 1, que é 1, ou módulo de menos K, tá? Então, daqui eu tenho o quê? Que a distância entre o centro e a reta T é igual a módulo de menos K, belezinha? Então, o que tem que acontecer? Na letra A, para ser tangente, né, significa que a distância entre o centro e a reta T tem que ser exatamente igual ao raio, né? E a distância entre o centro e a reta T é igual a módulo de menos K, que é igual ao raio, que é 5, né? A gente viu que o raio é 5. Como está em módulo, tá? Uma das formas de tirar do módulo é levar ao quadrado dos dois lados, tá? Então, menos K ao quadrado fica K ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, 25. Então, K igual, se está ao quadrado, passa como mais ou menos raiz de 25, que é mais ou menos 5. Ou seja, o K tem duas possibilidades, igual a 5 ou K igual a menos 5. Tá bom? Na letra B, ele quer secantes, os valores de K para que sejam secantes, tá? Para ser secante, a distância entre o centro e a reta T, ela tem que ser o quê? Menor que o raio, tá bom? E aí eu tenho que a distância entre o centro e a reta T deu menos K, tem que ser menor que o raio, não é? Também posso elevar ao quadrado dos dois lados, não altera a minha equação. Então, K ao quadrado tem que ser menor que o raio ao quadrado, lembra que o raio é 5, menor que 25. Logo, K, como é uma desigualdade, né, ele tem que ficar entre K menor que raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é mais ou menos 5. Então, significa que o K tem que ficar entre menos 5 e 5, tá bom? E na letra C, os valores para que sejam exteriores. Então, a distância entre o centro e a reta T tem que ser maior que o raio. Aí, mesma coisa, o módulo de menos K tem que ser maior que o raio, que é 5, como está em módulo, tá? Então, módulo de menos K, vou elevar ao quadrado, tem que ser maior que 5. Então, para verificar se é tangente, tá? Então, na letra A, para ser tangente, a distância entre o centro e a reta T tem que ser exatamente igual ao raio. Então, a distância entre o centro e a reta T deu módulo de menos K, que é igual ao raio, que é 5, tá? Então, se é menos K, se está em módulo, né? Então, tenho que separar em duas. O menos K igual a 5 ou o menos K igual a menos 5. Então, nesse caso, K é menos 5 e aqui o K igual a mais 5, tá? Então, eu tenho duas possibilidades, tá? Se o K for igual a menos 5 ou K igual a 5. E aí, a minha reta T, que é y igual a K, a minha reta T ficaria y igual a menos 5 e aqui ela ficaria y igual a 5 positivo, tá? Então, tenho duas retas tangentes nessa condição. Na letra B, para serem secantes, né, a distância entre o centro e a reta T tem que ser menor que o raio. Então, distância entre o centro e a reta T deu menos K, módulo de menos K, que tem que ser menor que o raio, que é 5, tá bom? Daí eu tenho duas opções de novo, né? Ou menos K menor que 5, ou o menos K menor que menos 5, tá? Duas possibilidades. Aí, daqui eu tenho que o K, vou multiplicar por menos 1, então fica K, inverte a equação, né? Maior que menos 5, tá?
E aqui também, vou multiplicar por menos 1, então fica K, inverte em equação, maior que 5, tá? Na letra B, para que seja secante, a distância entre o centro e a reta T tem que ser menor que o raio, tá? Então, eu tenho que é menos distância entre centro e reta, módulo de menos K, tem que ser menor que o raio, que é 5, tá? Outra forma de eu tirar do módulo é elevar ao quadrado dos dois lados, que aí sai do módulo. Então, K ao quadrado menor que 5 ao quadrado, que é 25. Agora, tem que resolver essa inequação. Então, K ao quadrado, 25 passa para lá, menos 25, menor que zero, tudo bem? E aí, o que eu faço? Eu tenho que verificar essa equação, que é uma equação de segundo grau, tem que fazer o estudo de sinal dela, do K menos ao quadrado menos 25 igual a zero. Eu tenho que o K ao quadrado igual a 25, K igual a mais ou menos raiz de 25, que vai dar mais ou menos 5. Então, lembra o estudo de sinal, ó? Menos 5 e mais 5. E aí, eu tenho que é positiva, né, voltada para cima, aqui é negativo, então tem negativo, positivo e positivo, tá? Eu quero os valores em que elas são menores que zero, negativa, né? Então, é aqui, ó, dentro desse intervalo, tá bom? Ou seja, né, aqui vai ficar K ao quadrado é menor que 25, né? Para K entre menos 5 e 5. Então, para esses valores aqui, belezinha? Ou seja, para a letra C, que é para ela ser exterior, a distância entre o centro e a reta T tem que ser maior que o raio. Aí eu falei, o módulo de menos K tem que ser maior que 5, que é o raio. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, vai ficar K ao quadrado, tem que ser maior que 25, tá? Então, ficou igual essa aqui, ó. Aí, eu faria estudo de sinal de novo, tal, e eu quero onde é maior que 25, onde, opa, K ao quadrado menos 25 seja maior que zero, né, na verdade. E aí, eu faria isso aqui, faria estudo de sinal, o maior que zero seria positivo, aqui e aqui, tá? Ou seja, o K tem que ser menor que menos 5, ou o K tem que ser maior que 5, tá? Então, são esses os valores. Se o K for igual a menos 5 ou igual a mais 5, tá? Da reta tangente à circunferência. Se o K tiver entre menos 5 e 5, vão dar retas secantes ou interiores à circunferência. E se o K for menor que menos 5 ou maior que 5, vão dar retas exteriores à minha circunferência, tá bom? Então, agora é a vez de vocês tentarem fazer, porque matemática a gente só aprende fazendo. Então, vou deixar 2 a 3, a 4 a 5 e 6. E na próxima aula a gente corrige, tá bom? Beijo e até mais.